Mais uma live para começar aqui a nossa semana. Hoje o assunto vai ser sobre a fertilidade e a infertilidade masculina. Eu não estou acessando diretamente o Facebook, então eu não vou conseguir ver as perguntas que vão ser enviadas por lá. Estou vendo aqui o pessoal chegar, é um prazer, pessoal, estar recebendo vocês aqui. A Reis Dina, Val Biotto, Paty Dias, Francine, Stabile, boa noite a todas vocês. Priscila, Luciana, um abraço para vocês. Gabriele e Claudinho. Opa, tá chegando os papais, futuros papais aqui. É um prazer estar com vocês. Normalmente as nossas lives, elas abordam aspectos femininos e hoje chegou a nossa vez, né, de falar um pouco da fertilidade masculina, da infertilidade e da fertilidade masculina. E a minha formação, muitos de vocês me conhecem, eu sou ginecologista, e hoje um ginecologista vai falar de fertilidade masculina, mas vocês vão entender o porquê. Amém, Tayane, boa noite. Priscila, obrigado. Luciana Ferreira, um abraço para vocês. Bom, quando nós vamos falar de infertilidade, a abordagem precisa ser conjugal. Então, precisamos avaliar tanto aspectos masculinos quanto femininos. Na grande maioria dos casos, quando um casal enfrenta dificuldade para ter filhos, o primeiro médico que é procurado somos nós, ginecologistas. E a avaliação do homem, ela começa justamente pelo ginecologista, solicitando aí alguns exames para o homem, tá? Existem algumas situações onde o urologista vai ser necessário aí ser avaliado, principalmente quando a gente já tem um problema masculino prévio conhecido, tá, pessoal? Então, a abordagem, na maior parte das vezes, começa por nós, ginecologistas, e quando nós vamos avaliar as causas que levam à dificuldade para ter filhos, nós temos 1/3 dos problemas comprometendo a mulher, 1/3 comprometendo o casal e 1/3 comprometendo o homem. Fernandes Maria, boa noite para o pessoal que está chegando. Bom, quando a gente vai avaliar as causas masculinas que levam à dificuldade para ter filhos, pessoal, a mais frequente a gente não consegue detectar. Então, a gente faz toda a investigação do homem, faz a história clínica, você vai buscar informações nessa história para ver se tem algum fator relevante, e na maior parte das vezes você não consegue identificar uma causa. Nós chamamos esse fator de idiopático. Quando uma causa é detectada, o fator mais frequente é a varicocele. Boa noite, Dani. A varicocele, que nada mais é do que aquelas varizes que estão localizadas na bolsa escrotal. Então, a varicocele é a causa mais frequente. Nós temos ainda outros problemas, como alterações hormonais, nós podemos ter problemas genéticos no homem. Uma síndrome muito frequente entre as causas genéticas é a síndrome de Klinefelter, quando o homem nasce com uma alteração nos cromossomos. Nós podemos ter problemas hereditários. Uma doença clássica é aquele homem que ele nasce com um testículo na região inguinal. Durante o desenvolvimento dele dentro do útero da mãe, os testículos não descem, e aí surge a criptorquidia. Se isso não é operado no momento oportuno, na vida adulta, o homem desenvolve a infertilidade. Por isso que quando a criancinha nasce, faz parte da avaliação do recém-nascido, palpar os testículos para ver se eles estão na bolsinha, tá? Além disso, nós podemos ter hábitos inadequados, então uso abusivo de café, geralmente mais do que 5 xícaras, tabagismo, obesidade, são fatores que podem interferir na produção de espermatozoides. Nós ainda temos os traumas, temos algumas cirurgias, por exemplo, para tratamento do câncer, ainda temos os casos das infecções, né, que são fatores que, em conjunto, podem levar a uma redução da produção dos espermatozoides, tá, pessoal? E aí, então, o casal enfrenta a dificuldade para ter filhos, é feita a avaliação inicial do homem, da mulher, e quando, então, é o momento da gente referenciar esse homem para uma avaliação específica com o urologista.
Então, o primeiro passo, pessoal, por que é mais frequente começar com a mulher? Porque de todas as causas que levam à dificuldade para engravidar, a idade feminina e a reserva ovariana, que é a função reprodutiva da mulher, são os fatores mais importantes. Então, se na minha abordagem inicial eu tenho um problema masculino, mas tenho problemas femininos adjacentes, uma mulher com mais de 35 anos, uma reserva ovariana diminuída, eu não posso perder muito tempo. E muitas vezes o tratamento clínico do fator masculino ele não é recomendado, porque aguardar a evolução desse tratamento para o homem pode prejudicar a fertilidade feminina e, com isso, a probabilidade do sucesso do tratamento diminuir. Tá? Olha, pessoal, está passando bastante mensagens. A Maria Claudina, boa noite, é um prazer estar com vocês. Viviane Bueno, um abraço para vocês. Então, pessoal, a condição obrigatória para a gente tomar a decisão se nós vamos encaminhar ou não esse homem para o urologista, primeiro é conhecer a fertilidade feminina. Segundo, é fazer uma avaliação inicial desse marido. E se nessa avaliação inicial nós observarmos uma redução muito importante da quantidade de espermatozoides, ou o homem tiver alguma queixa específica relacionada à parte urológica, então tem disfunção sexual, tem dor testicular, outros sintomas que ele pode ter, sangramento durante a ejaculação, história de ejaculação retrógrada, quando o sêmen vai para a bexiga. Nesse cenário, a gente pede a avaliação do urologista. Mas, na maior parte das vezes, essa avaliação é solicitada quando o homem tem alteração no espermograma e existe a possibilidade de tratamento cirúrgico ou mesmo clínico, desde que o potencial reprodutivo da mulher esteja preservado. Tá certo, pessoal? E muito se fala da idade da mulher, né? Então, a gente sabe que a fertilidade feminina diminui depois dos 35 anos. Mas e para o homem? Será que a idade é relevante? A Carol Mafra fez essa pergunta. Na verdade, pessoal, o homem ele morre produzindo espermatozoides. E por isso, ele consegue ser pai biológico com seus próprios espermatozoides com 70, 80 anos. Entretanto, nós sabemos que depois dos 40, 45 anos, nós começamos a ter uma redução da quantidade e da qualidade dos espermatozoides. E aí a fertilidade masculina vai declinando ao longo do tempo. Uma particularidade importante, pessoal, é que o homem que engravida com o seu próprio espermatozoide depois dos 45 anos, a gente tem uma associação de aumento para o risco de autismo e de esquizofrenia. Entretanto, do ponto de vista prático, a gente não tem nenhuma conduta específica que possa ser realizada no homem com o objetivo de reduzir a probabilidade dessas alterações. Tá certo, pessoal? A Viviane Bueno, ela agradece a Deus por ter conhecido vocês. Fiz minha fertilização in vitro, quem tinha problema era meu marido, deu tudo certo. Tivemos nossa filha Melissa, hoje ela está com 6 anos e em uma fatalidade meu marido faleceu. Puxa, Viviane, meus sentimentos. Graças a Deus e a clínica nos deu nossa filha, que é o que nos faz viver. O mais importante, né, Viviane, que nós não temos o controle de muita coisa da nossa vida, foram os bons momentos e a herança que ele deixou aí de alegria para a sua vida, né? Uma particularidade importante, pessoal, então, como que nós vamos fazer a avaliação do fator masculino? Então, a primeira coisa é a história clínica. Nós vamos avaliar se esse marido já teve filhos, vamos ver a idade, vamos ver se ele teve filhos prévios. Se ele já teve gestação prévia, significa que provavelmente ele adquiriu alguma causa de infertilidade posteriormente. Nós vamos ver a história sexual, nós vamos ver a frequência sexual, nós vamos ver a presença de doenças crônicas que podem interferir tanto na produção de espermatozoides quanto na função sexual. Nós precisamos interrogar esse marido sobre o uso de medicamentos. Por exemplo, existem alguns antidepressivos que são utilizados para o tratamento da depressão ou mesmo da ansiedade, que eles podem provocar ejaculação retrógrada, podem diminuir a potência sexual. Nós vamos ver a história de cirurgias, uso de medicamentos que reduzem a produção de espermatozoides, finasterida, né, para redução aí da queda capilar, uso de anabolizante, né, então aqueles maridos que são
que gostam de praticar esportes e utilizam anabolizantes, eles podem ter uma redução transitória da produção de espermatozoides, mas dependendo do período de exposição, essa redução ela é mais intensa, tá, pessoal? Então, depois da história clínica, o próximo passo é fazer um espermograma. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde padronizou o resultado do espermograma. E hoje, de todos os parâmetros que a gente avalia, o mais importante é a quantidade de espermatozoides que tem movimentação. Então, começando a responder algumas perguntas, Mércia Polotto, baixa motilidade, né? Ela pergunta como tratar. Por que a quantidade de espermatozoides que movimenta é a mais importante? Porque são esses espermatozoides, pessoal, que têm potencial de fecundar um óvulo dentro do corpo da mulher. E quando nós fazemos um tratamento de reprodução assistida, seja a inseminação intrauterina, que nós colocamos os espermatozoides dentro do útero, ou seja a fertilização in vitro, onde nós selecionamos um espermatozoide e injetamos dentro do óvulo, dentro desse cenário, pessoal, o mais importante é selecionar os espermatozoides que movimentam. E o nosso maior dilema, Mércia, é que até o momento nós não temos nenhuma alternativa de tratamento que melhore efetivamente a quantidade de espermatozoides que movimentam. Existem algumas estratégias, por exemplo, a cirurgia da varicocele, que pode aumentar a quantidade de espermatozoides e, proporcionalmente, a gente acaba tendo de forma aí, por tabela, o aumento da quantidade de espermatozoides que movimentam, tá? Mas não existe nenhum tratamento clínico medicamentoso que efetivamente possa melhorar a produção de espermatozoides. Um espermograma realizado inicialmente, se ele estiver normal, eu não preciso repetir esse exame em outro local, em outro momento. Entretanto, se o exame inicial estiver alterado, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é repetir o exame depois de 60 a 90 dias. Eu vou contar uma história para vocês de um caso do Dr. Jorge muito interessante, e aí depois eu vou contextualizar isso com a ciência. Um paciente que era médico da cidade de Passos, e lá ele havia feito um espermograma que veio azospérmico, ou seja, não tinha mais espermatozoides no ejaculado. Na ocasião, ele tinha um cunhado que morava nos Estados Unidos, e ele resolveu ir para os Estados Unidos para visitar esse parente. E chegando lá, ele desabafou com o cunhado, e o cunhado falou, não, fique tranquilo, eu também fiz um tratamento de fertilização in vitro, você fez esse espermograma no Brasil, nós estamos aqui nos Estados Unidos, vamos na clínica que eu fiz meu tratamento. E lá em Orlando, ele procurou uma clínica, fez o espermograma e foi confirmada a azoospermia. Bom, ele já assimilou dentro dele que provavelmente ele ia ter que buscar outras estratégias para ser pai, ou partir para adoção ou sêmen de doador. E aí a esposa dele, procurando na internet, nos localizou e passou em consulta com o Dr. Jorge Barreto. E uma coisa que o Dr. Jorge sempre nos recomenda é que espermograma de laboratórios convencionais precisam ser realizados num laboratório especializado, ou seja, numa clínica de reprodução humana. Chegou lá no caso novo, ele fez o espermograma, e a equipe do nosso laboratório vasculhou a amostra com muita paciência, com muita calma, com muita cautela, e foram encontrados aproximadamente 20 ou 30 espermatozoides nessa amostra inicial. O que nós fizemos? O Dr. Jorge recomendou fazer o congelamento seriado do sêmen, então ele foi congelando, colhendo, congelando, e no final começamos a estimulação ovariana da esposa. E aí, então, eles formaram 9 embriõezinhos. Na primeira transferência, eles receberam 2 embriões e engravidaram de gêmeos. Já estão lá os 2 bebezões. Então, pessoal, uma coisa que a ciência nos mostra, e a prática também, é que aproximadamente 30% dos resultados do espermograma têm resultados equivocados. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. Tantos anos que eu trabalhei no HC, quanto na clínica, agora no Cefep, a gente vê muitas vezes diagnóstico equivocado. Eu já tive paciente que vem encaminhado por azoospermia e quando nós observamos no exame lá no Cefep, nós detectamos aproximadamente
8 milhões de espermatozoides. Então, se você fez um espermograma que está alterado num laboratório convencional, vale a pena repetir esse exame numa clínica de reprodução humana, porque o embriologista já está familiarizado com a prática, com a técnica, com a avaliação mais personalizada, especializada do exame, tá certo, pessoal? Bom, então nós fazemos a avaliação inicial com o espermograma. E aí, pessoal, nos encontramos num divisor de águas. Se eu tenho um espermograma alterado, mas por conta da mulher eu já tenho indicação da FIV, fique tranquilo. Você não precisa aprofundar muito no tratamento da infertilidade masculina. Agora, se você tem um cenário feminino tranquilizador e você tem alteração no espermograma, vale a pena tentar o tratamento clínico. Mas antes de partir para o uso de medicamentos ou pensar na cirurgia, qual que é a recomendação inicial, pessoal? Primeiro, nós fazemos a avaliação hormonal. Então, nós investigamos como está o funcionamento do eixo reprodutivo masculino. Então, a gente pede exames do tipo FSH, pede a testosterona, pede a prolactina. Muitas vezes a gente avalia o ultrassom, principalmente se o homem não tem espermatozoides no ejaculado, para verificar como está o volume dos testículos. E diante dessa abordagem inicial, a gente pode discutir estratégias de tratamento clínico, tá, pessoal? Então, vamos falar primeiro do tratamento clínico. O que hoje teria de medicamento para tratar a infertilidade masculina? Para a zoospermia, então, casos onde nós não detectamos espermatozoides, o tratamento clínico dificilmente vai reverter a situação. Ele não é efetivo, tá, pessoal? Agora, os casos de oligozoospermia, onde nós temos redução da quantidade de espermatozoides, ou astenozoospermia, onde a motilidade desses espermatozoides está reduzida, existe uma divergência científica, mas sugere-se que o uso de vitaminas pode melhorar a concentração de espermatozoides quando o homem tem uma alteração leve no espermograma. Entretanto, pessoal, isso não é uma unanimidade. Vão ter situações que, mesmo usando vitaminas, a gente não consegue reverter o quadro de espermograma alterado. Tá? Por que o uso das vitaminas? Então, acredita-se, a ciência mostra isso para a gente, que o homem que tem alteração no espermograma, ele tem uma alteração no metabolismo do oxigênio. Então, quando a gente metaboliza o oxigênio, a gente libera radicais livres, que são tóxicos para as células testiculares. Esses radicais livres, eles são oxidativos. E o predomínio dessas substâncias testiculares, ou mesmo em nível sistêmico, ela pode comprometer a produção dos espermatozoides. Nós não sabemos muito bem o porquê, mas a absorção das vitaminas por esses homens que têm dificuldade para engravidar por alteração no espermograma pode estar alterada, ou mesmo a ação dessas vitaminas no testículo pode estar prejudicado. E aí, quando você suplementa essas vitaminas, você, teoricamente, pode trazer algum benefício. Então, o homem que tem uma alteração seminal, embora a ciência seja inconclusiva, nós recomendamos o uso das vitaminas. Existe também a discussão da terapia hormonal masculina, através do uso do clomid, clomifeno, né, o serofene e o indux, que as mulheres estão mais habituadas a usar para a indução da ovulação. Oi, Denise Penariol, um abraço para você, saudades também, viu? Então, a gente pode utilizar para o homem também, tá, pessoal? Só que, novamente, a gente fica aí numa incompatibilidade, nós não temos certeza da efetividade. Clomifeno, letrozol, choriomon, HCG, também nós não temos certeza. Então, normalmente, quando você avalia os aspectos masculinos, os hormônios estão normais, a quantidade de espermatozoide está reduzida, existe uma tendência de ter um pouco mais de melhora do uso do choriomon nesses cenários, tá? Nós tivemos um caso há pouco tempo, eles não iniciaram o tratamento ainda, mas eles chegaram na clínica, ele tinha 200 espermatozoides no ejaculado. E aí, quando nós fizemos o choriomon, depois de 3 meses foi para 6 milhões e a gente acabou congelando essas amostras, ele tem lá uma amostra armazenada. Então, Caroline Trovo, você que perguntou do tratamento do choriomon,
de quanto em quanto tempo repetir o espermograma, a resposta para essa pergunta é no mínimo 2 meses. 2 a 3 meses você já começa a ter uma certa ideia de como está o efeito desse choriomon no seu organismo. O choriomon ele pode ser utilizado nesse cenário, mas tem uma situação clínica da infertilidade masculina que o choriomon é o tratamento de primeira escolha, que é quando o homem nasce com uma redução da produção dos hormônios que estimulam o testículo a sintetizar os espermatozoides. Ele tem uma redução do FSH e do LH. O uso do choriomon nesses casos reverte a infertilidade. Em algumas situações pode ocorrer até mesmo de um quadro de azospermia a produção normal de espermatozoides. Um outro cenário que se beneficia muito do choriomon é o usuário dos anabolizantes. Quem usou hormônio por muito tempo, androgênio, pode ter uma reversão depois de 6 meses a 1 ano do uso aí crônico do choriomon. Tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência, mas a gente pode ter uma reversão. E mesmo que não melhore a concentração de espermatozoides ao ponto de promover uma gestação natural, você já pode ter melhora para fazer um tratamento mais específico, como a fertilização in vitro. Tá? Então, o tratamento clínico, como eu disse para vocês, ele é completamente controverso, completamente discutível. Nós precisamos discutir caso a caso, e muitas vezes essa discussão, às vezes, vai incluir o urologista também, tá? Mas aí vale a pena um esforço, se você está um pouco mais resistente para fazer a fertilização in vitro, ou se você já teve experiências prévias sem sucesso, relacionadas ao fator masculino, com o objetivo de potencializar a fertilidade do homem, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui em relação ao fator masculino. Ana Maria, homens, quem não produz nenhum espermatozoide pode ter um filho biológico? Então, a Ana Maria está perguntando dos casos de azospermia. Nesses casos, Ana, a gente tem 2 tipos de azospermia. A azospermia não obstrutiva, onde todas as estruturas genitais do homem, a anatomia dos órgãos genitais masculinos externos que a gente visualiza e os órgãos genitais internos, eles estão normais. E o problema maior é na produção de espermatozoides. Na azospermia não obstrutiva, a gente precisa investigar as possíveis causas. Se o problema for a falta da produção hormonal pela glândula hipófise, a reposição hormonal com o choriomon, que nem eu disse, ela pode trazer muitos benefícios. Entretanto, se a gente já tem uma redução do volume testicular, e muitas vezes o homem tem um problema genético, obrigatoriamente a gente vai precisar fazer a obtenção cirúrgica dos espermatozoides através da punção. Essa punção ela pode ser feita às cegas, ou seja, você vai colocando a agulhinha aleatoriamente. Muitas vezes, na grande maioria dos casos, você não tem espermatozoides nesse procedimento, e a gente acaba tendo que evoluir até a biópsia do testículo, que é tirar um pedacinho às cegas para ver se você tem espermatozoides naquela região. Entretanto, pessoal, existe uma técnica que é um pouquinho mais específica, mais refinada, que é a microtese, é a microbiópsia do testículo, onde o urologista pacientemente vai abrir a pele do escroto, ali da bolsinha onde ficam os testículos, e vai com uma lupa, que pode ser um microscópio ou mesmo uma lupa, procurar se tem regiões produtoras de espermatozoides. E se ele visualizar diretamente os espermatozoides no testículo, ele vai lá e faz essa biópsia dirigida. A ciência mostra para a gente que 10 a 50% dos pacientes submetidos à microtese podem ter espermatozoides. Entretanto, a taxa de nascimentos de bebês, que é o que realmente importa como sucesso final do tratamento, ela acaba sendo extremamente reduzida. Por isso que, do ponto de vista prático, na maior parte das vezes a gente faz a biópsia e a microtese fica como uma conduta secundária, mas que pode ser feito de forma primária. Então, Ana, nesses casos de azospermia não obstrutiva, precisa-se primeiro fazer a investigação hormonal, um ultrassom do testículo, e aí a biópsia testicular pela tese, né, às cegas, ou a microtese, pode ofertar a possibilidade de ter espermatozoides.
Agora, se o outro tipo de azoospermia que tiver presente no homem, que é a obstrutiva, aí o cenário é mais tranquilizador, porque muitas vezes nessa azoospermia obstrutiva, o trato genital masculino, ele teve uma alteração da anatomia. Então, o canalzinho que recebe os espermatozoides do testículo e permitem a passagem desses espermatozoides até ali o canal do xixi e da uretra, ele foi obstruído pela vasectomia, por exemplo. Ou então, o homem já nasceu sem esse canalzinho, ausência dos ductos deferentes, mas a produção de espermatozoides no testículo ela pode estar preservada. E por isso, pessoal, nesses casos, a punção, né, na grande maioria dos casos, já vai oferecer a possibilidade de ter espermatozoides. E com isso, os homens conseguem gerar filhos com o próprio patrimônio genético, tá? Vale a pena lembrar que quando o homem tem a zoospermia não obstrutiva, a gente precisa fazer um cariótipo para ver se ele tem algum problema genético conhecido. E muitas vezes a gente faz um estudo genético chamado microdeleção do cromossomo Y. Então o homem ele tem 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. No braço longo do Y ele pode ter alguma ausência de um pedacinho do cromossomo. E isso levar a uma redução completa da produção de espermatozoides. Isso é importante, pessoal, porque o médico, nós, conseguimos aconselhar vocês da probabilidade de se obter espermatozoides durante a punção. Então, por exemplo, quando o homem vem com a microdeleção na região A e B, a probabilidade de ter espermatozoides na punção ou na biópsia é mínima. E nesses casos, é aconselhado fazer o tratamento com sêmen de doador. Quando a microdeleção é na região C, no AZFC, a probabilidade de ter espermatozoides é alta. E um outro fator que é relevante é que o casal precisa receber o aconselhamento, porque se eles tiverem um filho do sexo masculino, esse menininho vai também ter o mesmo problema do pai na vida adulta. E aí, muitas vezes, o casal pode fazer a opção pelo estudo genético do embrião, selecionando apenas embriões do sexo feminino para serem transferidos para a cavidade uterina, tá bom? Então, a azoospermia não obstrutiva, nós temos uma probabilidade maior de sucesso. E uma particularidade, quando o homem nasce sem esse ducto deferente, é procurar a mutação do gene da fibrose cística, porque ele pode ter um filho com esta doença, e essa doença é catastrófica se a mulher também for portadora da mesma alteração, tá bom? Ritinha, boa noite, pessoal. A Cátia Oliveira Silva. E quando já fez a cirurgia de varicocele, não tem mais, e mesmo assim a motilidade e quantidade está baixa. Olha, Cátia, a reversão, né, a correção da varicocele, ela tem taxas relativamente efetivas. Nós podemos falar que a correção chega a 95% de sucesso e 75% dos homens que passam pela cirurgia vão ter um retorno à produção de espermatozoides. Vai ocorrer um aumento da produção de espermatozoides. Entretanto, se você já fez a cirurgia e não teve sucesso, dependendo da idade da mulher, a gente pode fazer um segundo procedimento, então depende da avaliação do urologista, tá? Mas, se ele já tiver uma quantidade razoável de espermatozoides, o ideal é partir para a fertilização in vitro, porque vocês, mulheres, não podem ficar perdendo muito tempo. Depois dos 35 anos, você pode adquirir um novo fator de dificuldade para engravidar, que é a redução da reserva ovariana, tá? Lembrando, pessoal, que a correção cirúrgica da varicocele, ela só está indicada se a varicocele for palpável durante o exame físico pelo urologista. Se ela não for palpável, a correção cirúrgica não apresenta grandes benefícios, tá? A Cristiane Vidal Moraes pergunta, o esposo fez cirurgia com 14 anos para descer os testículos. Então, pessoal, ele tinha criptorquidia. Os testículos estavam localizados na região inguinal. E hoje ele está com 55 anos e nunca teve filhos. O sonho dele é ser pai. Eu tenho um casal de filhos de outro relacionamento. Bom, Cristiane, o que nós sabemos atualmente é que a criptorquidia, preferencialmente, tem que ser corrigida no primeiro, no máximo segundo ano de vida. Por quê? Os nossos testículos, eles foram criados para ficarem naquela bolsinha, porque eles têm um funcionamento adequado quando eles estão numa temperatura
de 0,5 grau Celsius abaixo da temperatura central do nosso corpo. No caso da criptorquidia, os testículos estão lá na região inguinal, expostos à temperatura normal do nosso corpo. E essa exposição a altas temperaturas lesiona as células testiculares que produzem os espermatozoides e muitas vezes nós não conseguimos ter reversão da fertilidade nesses casos. Como, nesse caso, você está falando que o homem teve uma reversão com 14 anos, provavelmente já ocorreu uma destruição das células que produzem os espermatozoides, e aí recorrer ao sêmen de doador pode ser uma estratégia para vocês terem um filhinho de vocês, tá bom? Eliane Sérgio Fusato, boa noite Cleonice, a Ritinha, boa noite. Obrigado aqui pelas palavras. Vamos continuar aqui para outras perguntas que chegaram mais cedo para a gente, tá, pessoal? Então, a próxima pergunta. A Maria Silva nós já respondemos. Aqui, ó. O marido tem varicocele, devo operar? Então, nós já respondemos. Se for palpável, a recomendação é que se opere. O marido fez vasectomia, mas queremos ter mais um filho. Dá para reverter? Opa, a reversão da vasectomia hoje, até 10, 15 anos depois do procedimento, dependendo das condições do pós-operatório tardio no momento, é possível fazer a reversão. Entretanto, para tomar essa decisão, é fundamental que seja avaliada a mulher. Então, primeiro precisamos avaliar o fator feminino, ver como está o potencial reprodutivo dessa mulher, vamos ver a idade dela. Por quê? Porque quem opera, espera. Então, a partir do momento que um casal passa para a reversão da vasectomia, nós precisamos esperar de 6 a 12 meses se vai ocorrer o retorno à produção de espermatozoides. A efetividade da reversão, ela varia de 20% a 80%. E depois de 18 meses, aproximadamente 30% dos casais que tiveram a reversão da vasectomia vão conseguir alcançar a gestação de forma espontânea. Então, é um procedimento que pode ser realizado, mas você tem que ver se você está disposto a aguardar esse tempo para ver o sucesso da reversão. E você também tem que analisar como está o seu potencial reprodutivo, tá bom? A Silva Iris está perguntando, no caso da cachumba, a zoospermia é obstrutiva ou não obstrutiva? Na maior parte das vezes, a cachumba, o vírus, ele infecta as células que produzem espermatozoides. Então, Silvia, infelizmente, o problema é não obstrutivo. E aí a probabilidade de se obter espermatozoides diminui um pouco, tá bom? A Gebert pergunta, o esposo teve varicocele e fez cirurgia, mas não consegue o positivo. Então, G, quando faz a reversão da vasectomia, o marido precisa repetir o espermograma depois de 3 a 6 meses, tá certo? Repetindo esse espermograma depois de 3 a 6 meses, a gente já vai estar vendo uma sinalização de melhora ou não. Até 1 ano, é possível a gente aguardar a efetividade ou não dessa correção. Se o espermograma ele não está se mostrando com valores normais, aí o ideal é você passar por uma avaliação do especialista e rever uma estratégia para alcançar o seu positivo, seja a inseminação, seja a fertilização in vitro, tá, pessoal? Outra pessoa perguntou, tive câncer do testículo, posso ter filhos? Graças a Deus, pessoal, hoje, quem teve este diagnóstico, né, do câncer testicular, na grande maioria das vezes, o urologista e o oncologista encaminham para uma clínica de reprodução para que ocorra o congelamento dos espermatozoides antes do tratamento oncológico. E isso é legal, pessoal, porque se a gente congelou os espermatozoides naquele momento, a gente congela a idade reprodutiva e o potencial reprodutivo do marido. E se ele engravidar com esse espermatozoide com 40 anos, com 50 anos, a idade reprodutiva dele vai ser correspondente ao momento que ele congelou esses espermatozoides. Não necessariamente um homem que teve o câncer testicular, ele vai se tornar infértil. Nós mesmos estamos com um paciente que teve linfoma há 2 anos atrás, ele fez a preservação da fertilidade e agora ele voltou na clínica depois desses 2 anos, ele chegou a ficar azospérmico, né? E agora ele reassumiu
a produção desses espermatozoides e tem quantidade suficiente até para engravidar naturalmente. Eles não quiseram ter filhos agora, fizeram a opção por congelar espermatozoides e agora congelar óvulos e embriões, mas eles teriam condição de engravidar naturalmente, sem precisar de nenhum tratamento. E vale lembrar que não é qualquer tipo de quimioterápico que vai levar a azospermia ou mesmo a alteração dos espermatozoides, tá, pessoal? O homem ele pode reassumir essa produção dependendo do tipo de tratamento que foi realizado, viu? Agora, sabidamente, acredita-se que quem passou pela quimioterapia pode ter um pequeno risco aumentado de crianças com malformação congênita ao nascimento, mas esse risco é pequeno, tá? A Elisângela Bonato. Denise, obrigado pelas palavras. A Elisângela perguntou, doutor, ter um doador de esperma mais novo do que a mulher interfere no resultado da fertilização? Caso o marido tenha pouca mobilidade nos espermas, um doador mais novo teria maior probabilidade de sucesso? Ô, Elisângela, que nem eu disse, então, previamente, nós, na verdade, nós homens, não temos tanto problema com a idade. Depois dos 45 anos, a fertilidade masculina começa a declinar, mas o potencial reprodutivo ainda pode ficar mantido, até mesmo para alcançar uma gestação natural. Se o homem tem uma baixa taxa de motilidade, o ideal é partir para a fertilização in vitro mais específica, a ICSI, e se ocorre uma baixa taxa de fertilização dos óvulos, porque existem outros fatores dentro do espermatozoide que podem interferir nesse resultado, aí o ideal, então, é você tentar buscar um número maior de óvulos para aumentar o número de embriões disponíveis. Eu tive uma paciente uma vez, quando eu estava no HC ainda, que ela já havia feito 2 fertilizações in vitro, ela era hiperrespondedora, ou seja, ela tinha síndrome do hiperestímulo ovariano, sempre captava muitos óvulos, mas a gente tinha receio pelo hiperestímulo, mas o marido fertilizava pouco. Qual foi a minha estratégia na última estimulação? Exploramos o máximo do potencial reprodutivo, correndo o risco de ter um hiperestímulo mais intenso, um desconforto maior para ela, e naquela estimulação a gente conseguiu 16 óvulos e ficamos com 5 embriões e ela engravidou. A baixa taxa de motilidade, então, Elisângela, ela não é hoje uma indicação clássica para buscar o sêmen de doador, exceto se os óvulos não estão conseguindo ser fertilizados. Existe também um exame, pessoal, que eu não comentei com vocês previamente, que é o estudo da fragmentação do DNA espermático. O que é isso? Dentro do espermatozoide tem uma fita de DNA que carrega o nosso patrimônio genético. E acredita-se que alguns homens com infertilidade têm maior dano a essa fita de DNA. E com isso os espermatozoides perdem um pouco do potencial reprodutivo. É discutível, mas homens que têm uma alteração grave no espermograma, tá? E tem essa falha de fertilização, e tem também a fragmentação aí alterada, se discute muito a realização da punção do testículo para pegar esses espermatozoides. Algumas sociedades internacionais, a Associação Europeia de Urologia, eles recomendam que depois de 2 falhas de fertilização, você possa, e se você tiver a fragmentação alterada, você pode discutir com o médico a possibilidade de pegar esses espermatozoides numa punção, mas essa técnica ainda não é totalmente aceita de forma homogênea por todas aí as instituições de saúde, tá? A Fernanda Ferreira Salles, azospermia não obstrutiva por causa não aparente, quais tratamentos? Então, se essa azospermia não obstrutiva, Fernanda, estiver associada com níveis normais de FSH e LH, pode-se discutir o uso dos hormônios, tá? Então, o choriomon semanal, geralmente por 8 a 12 semanas, em alguns casos pode ter benefício, embora esse efeito seja inconclusivo, tá certo? Mas vale a pena tentar nesse cenário. Talvez a gente não tenha uma reversão com a produção de espermatozoides no ejaculado, mas a gente pode potencializar alguma produção para a obtenção desses espermatozoides através da punção, tá certo? Eu acho que teve aqui mais uma pergunta que passou, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já foi respondido. Aqui, ó.
espermograma zerado, dor no testículo esquerdo, veias bem aparentes, pode ser varicocele? Cibele Silva. Cibele, pode ser sim, tá? A varicocele pode estar relacionada com tudo isso. E nos casos de azospermia associados à varicocele, existe a recomendação da correção cirúrgica da varicocele antes de partir para uma punção dos testículos, tá bom? Então, vale a pena, sim, ser avaliado pelo urologista. Mas, claro, toda esta prática, pessoal, vai depender muito de como está a função reprodutiva da mulher, a idade, a reserva ovariana, para a gente não perder tempo e começar a acumular outros fatores de dificuldade para engravidar, tá bom? Eu tinha feito aqui alguma outra coisa. E o sêmen de doador? Eu não vou detalhar muito, porque na próxima semana a doutora Camila, o doutor Barcelo, junto com a Fairfax, né, que é um dos bancos de sêmen no Brasil, vai abordar isso com vocês. Mas hoje, quando indicamos, então, o sêmen de doador, pessoal? Esta prática está bem indicada quando o homem tem azospermia, geralmente não obstrutiva, já passou pela biópsia do testículo e não obteve espermatozoides. Aqueles casais também homoafetivos femininos que vão partir para o tratamento de reprodução humana também vão precisar recorrer ao sêmen de doador. Mulheres que desejam produção independente também têm a opção de buscar o sêmen de doador para realizar o sonho de ser mãe. Existem 2 tipos de banco de sêmen, tem o nacional e o internacional. Eu não vou detalhar isso, provavelmente na próxima semana isso vai ser detalhado com vocês. Mas hoje, pessoal, o que eu queria deixar, a gente vai caminhando aqui para o final da nossa live, o que eu queria deixar de mensagem, eu vi que tem algumas pessoas perguntando de endometriose, do ovário policístico. Eu vou pedir desculpa para vocês que hoje nós vamos abordar o fator masculino, mas nas próximas lives a gente vai falar um pouco mais sobre essas causas femininas e a gente também está preparando uma muito legal, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, que são alimentos que a gente pode remeter à fertilidade. Então nós vamos chamar um chefe muito experiente em pratos assim deliciosos e ele vai trazer para a gente, vai fazer um prato que vai remeter à fertilidade. Então já continuem nos acompanhando que a gente vai anunciar isso para vocês. Mas a grande mensagem que eu gostaria de deixar para o fator masculino, para o casal como um todo, é que a primeira coisa, se você se deparar com uma causa masculina, é ver o contexto reprodutivo do casal. Observem primeiro a idade da mulher, observem o potencial reprodutivo, a reserva ovariana. Se nós estamos numa fase de declínio da vida reprodutiva, onde a reserva pode estar diminuída, o ideal é não perder muito tempo com tratamento clínico para o homem. Agora, é claro, se nós estamos diante da azospermia, a gente precisa complementar a investigação do marido, fazendo o rastreamento com hormônios, fazendo a ultrassonografia, o estudo genético, a biópsia embrionária. Agora, se você esgotou todas as possibilidades e você não conseguiu encontrar espermatozoides, pessoal, o sêmen de doador, ele vai te dar a oportunidade da sua esposa gerar o seu filho adotivo. Eu sempre digo que a maternidade e a paternidade, ela é uma experiência, ela não é uma coisa que nós possuímos. Os filhos passam pela trajetória da nossa vida e nos dão a experiência de educá-los, de criá-los. E quem experimenta a gestação por sêmen de doador não é menos pai do que aquele que gera um filho de espermatozoide próprio. Então, não deixe o sofrimento fazer parte do seu cotidiano. Se você esgotou as possibilidades, amadureça essa ideia, vire essa página e comece a escrever um novo capítulo da sua história e você vai ver que você vai conseguir encontrar a felicidade, tá bom? Obrigado pelo prestígio de vocês aqui nessa noite comigo, tá bom? Agradeço a Carol também, da nossa equipe do marketing, que também se disponibiliza todas as terças-feiras nesse horário, com um monte de filho, né, Carol? E é um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Continuem nos acompanhando, que a gente vai continuar trazendo novidades para vocês, tá bom? Um grande abraço para todos.